Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Números capítulo 35. Versículos do 1 ao 34. Vamos à leitura. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades, que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 covados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 covados, e do lado do sul, 2000 covados, e do lado do ocidente 2000 covados, e do lado do norte 2000 covados, e a cidade no meio, isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e, além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco, cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se lhe ferir com uma pedrada, de que possa morrer, e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e morrer. Ou por inimizade o ferir com a sua mão, e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir, homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou, sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse o seu mal. Então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do sangue. Pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote, mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas,
será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. Versículos do 1 ao 13. Vamos à leitura. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor, que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. E, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer, assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem, assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: E a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: E sejam por mulheres a quem bem parecerá aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. Pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó.